verdade, na Parashá Shemini, oitavo, é a 26ª porção semanal desse ano de 5.783. Mas eu não vou falar sobre a Parashá Shemini, porque a gente tem liberdade. E eu acordei com desejo de simplesmente ler a palavra de Deus. Me deu vontade, não é? Eu quis ler o Salmo que fala da excelência da lei de Deus, porque eu vejo tantas pessoas ignorando a lei de Deus, e eu pensei, meu Deus, como a sua lei é excelente, e como é feliz aqueles que a observam. Eu quero ler o Salmo que, além de trazer maravilhas da lei para a nossa vida, ele inclusive guardou as letras do hebraico. Não é interessante, né? Provérbios também guardou, mas esse Salmo, eu acho que é o único Salmo que guardou. Você já deve saber, Salmo 119. E começando, você conhece hebraico com a letra Aleph. O Salmo 119, 1-4 diz assim: bem-aventurado os que trilham com integridade o seu caminho, os que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos, que o buscam de todo o coração, que não praticam iniquidade, mas andam nos caminhos dele. Tu ordenaste os seus preceitos para que fossem diligentemente observados. Bonito, né? Primeiro eu quero dizer o significado de bem-aventurado. Talvez você já até saiba, mas mesmo assim eu vou dizer. Bem-aventurado é aquele que é muito feliz. Olha que coisa interessante. Então a Bíblia está dizendo que é muito feliz os que andam na lei do Senhor. É o que está escrito. É isso que ele quer dizer. E talvez você não alcance a profundidade dessa felicidade que nós, que estabelecemos a lei de Deus, alcançaremos. Por exemplo, quando Yeshua apontar no céu. Será uma maravilha. Você terá um gozo inefável. E deve ser maravilhoso, porque Deus vai transformar a sua carne mortal num corpo espiritual. Você já imaginou a sensação de libertação que você vai ter? Eu acho até difícil da gente pensar. Mas você vai se sentir liberto, você vai sentir um gozo profundo, você vai sentir como o pecado sendo expurgado de você. Vai ser maravilhoso. Por isso que é bem-aventurado, por isso que é muito feliz, e talvez não tenha palavras humanas para descrever a profundidade dessa felicidade. Não sei como você vai se sentir sendo retirado da terra e encontrar o Senhor nos céus. Você fala, mas só passarinho que voa, mas você vai voar quando Yeshua apontar no céu, porque ele nos atrairá até ele. Então você vai ser liberto desse corpo do pecado e vai se encontrar com o Senhor. Então talvez você não saiba quão grande é a felicidade que nos aguarda. Quero também falar sobre o significado da palavra diligente, que eu posso dizer para vocês que foi uma surpresa para mim. A palavra diligentemente. Diligente. Pois encontrei 2 significados para ela. Você sabia disso? Aquele que faz alguma coisa com zelo, que a maioria, com cuidado, que a maioria conhece. E pasmem, porque eu fiquei assim espantado de saber. A palavra diligência vem do verbo latino diligere, que significa amar.
Olha que coisa, eu não sabia disso. Diligente significa aquele que ama. Então o Senhor quer nos ensinar que Ele ordenou seus preceitos e suas leis para que fossem observados não por obrigação, mas por amor. Por isso que é diligentemente. Por isso o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 3:2, e ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Então Deus quer que a gente obedeça a palavra, obedeça o mandamento por amor. E é por isso que o salmista declara no Salmo 119, de 5 a 8, tomara sejam os meus caminhos dirigidos de maneira que eu observe os teus estatutos, então não ficarei confundido, atentando para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido as tuas retas ordenanças. Observarei os teus estatutos, não me desampare totalmente. Você que sabe o hebraico, aí vai. Beit. Começa com uma pergunta e ao mesmo tempo responde essa pergunta. Salmo 119, 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Olha que coisa. Observando de acordo com a sua palavra. Ele perguntou e ele respondeu. Não é verdade? Israel já havia experimentado e já sabia que para buscar perdão. Depois o salmista diz como ele tem buscado ao Senhor. Veja no Salmo 119, 10. De todo o meu coração tenho te buscado. Não me deixes desviar dos seus mandamentos. Interessante. Israel já havia experimentado e já sabia que para buscar a Deus tem que ser de todo o coração. Veja 2 Crônicas 15, 15. E todo Judá se alegrou deste juramento, porque de todo o seu coração juraram e de toda a sua vontade buscaram o Senhor e o acharam. E o Senhor lhes deu descanso ao redor. Então Israel já experimentou que se buscar o Senhor de todo o coração, como o salmista está falando, tu encontrarás o Senhor. Mas tem que ser de todo o coração e de toda vontade. Não é verdade? O próprio Senhor confirma isso em 2 Crônica 15, de 1 a 2. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede, que saiu ao encontro de Asa, o rei, e lhe disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o acharei, mas se os deixardes, ele vos deixará. Amém? Então o salmista revela para nós onde se deve guardar a palavra de Deus. Salmo 119, onde? Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Olha que coisa. Deus quer que nós, em nossos corações, sejamos seu Aron Kodesh, onde sua palavra seja guardada. Ele quer que nós guardemos a palavra dele em nossos corações. Então ele quer nos fazer de quê? Aron Kodesh, não é? Um armário sagrado, onde a palavra dele esteja dentro do nosso coração. Como na época em que Yeshua nasceu, sua mãe Miriam foi um Aron Kodesh da palavra de Deus. Veja em Lucas 2,19. Miriam, porém, guardava todas essas coisas aonde? Meditando-as em seu coração. Tremendo, né? Veja quando Yeshua completou 12 anos e ele ficou no templo no meio dos doutores, lá em Lucas 2, de 46 e 51. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os
interrogando-os. E todos os que o ouviam se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Quando o viram, ficaram maravilhados. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que procedeste assim para conosco? Eis que teu pai, José ainda estava vivo, quando Yeshua tinha 12 anos. Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Respondeu-lhe ele: Por que me procuráveis? Não sabeis que eu devia estar na casa de meu pai? Então o templo é o quê? A casa do nosso pai. Por isso vai ser reconstruído. Eles, porém, não entenderam as palavras que lhe dissera. Então, descendo com eles, foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava todas essas coisas em seu. Você viu que ela não entendeu, mas ela guardou no. Miriam sempre foi um Aaron Kodesh da palavra de Deus na terra, ainda que algumas coisas ela não entendia, mas guardava tudo no seu coração pela fé. Como também foi o profeta Daniel, que recebeu a profecia e não entendeu tudo. Em Daniel 7:28, aqui é o fim do assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu semblante se mudou. Mas guardei essas coisas aonde? No meu coração. Às vezes as pessoas querem guardar na mente, decorar, mas Deus não quer isso. Deus quer fazer o teu coração de um Aaron Kodesh. Que você guarde a sua palavra, os seus mandamentos, a sua lei, os seus estatutos e as suas promessas e seus testemunhos dentro do seu coração. Isso é tremendo. Amém? E o interessante é que, ao invés do salmista pedir algum bem material ou derrota de inimigo, porque tem buscado o Senhor de todo o coração, ele pede o que é mais importante, que Deus não deixe ele desviar-se dos mandamentos divinos. Você já viu alguém orar na igreja assim? Senhor, não me deixe desviar dos seus mandamentos? Hein? Pois é, o salmista ora. O salmista diz: te busquei de todo o meu coração, não me deixe desviar dos seus mandamentos. Isso é tremendo. E o salmista continua no Salmo 119, 12, 16: Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declaro todas as ordenanças da sua boca. Regozijo-me no caminho dos teus testemunhos, tanto como em todas as riquezas. Em teus preceitos medito e observo os seus caminhos. Deleitar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da sua palavra. Olha o que o salmista está dizendo, que ele vai se deleitar. A gente escuta as pessoas falarem da palavra da lei de Deus na igreja com desprezo, como se ela fosse ruim, pesada, mas o salmista está dizendo que ele vai se deleitar nela. Teremos deleite. Deleite é o quê? Alegria, gozo. Gozo mesmo. A gente às vezes tem medo de falar, né? Gozo. É gozo mesmo dentro do coração, nos estatutos de Deus. E o gozo será tão profundo que o salmista diz que nunca mais esqueceremos a sua palavra. É ou não é verdade? Você esquece a palavra de Deus? Não, porque vem um gozo profundo em nosso coração. E aí a gente não esquece a palavra de Deus. Com o Gimel, o salmista nos traz, Salmos 119, 17 a 18. Faze bem ao teu servo, para que eu viva, assim observarei a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da sua lei. Olha aí, quantos de nós já pediu a Deus em oração, em clamor, para Ele nos fazer o bem, para que nós possamos viver com o objetivo de observar a sua palavra? Quantos?
É ruim, hein? Você conta no dedo. Você conta no dedo. Às vezes as pessoas pedem, Senhor, eu quero viver, me dá isso, me dá aquilo. Senhor, abre uma porta de emprego para mim. Senhor, me dá casamento. Senhor, me dá isso. Mas será que Deus já ouviu isso? Senhor, me dá vida, me dá saúde, com o objetivo de eu observar a sua palavra? Hein? Será que algum de nós já clamou isso? Glória a Deus. Quantos de nós já orou fervorosamente para Deus tirar dos nossos olhos o que nos impede de ver as maravilhas da lei de Deus? Quem já orou assim? Senhor, tira as escamas dos meus olhos para que eu veja as maravilhas da sua lei. Porque enquanto negamos a lei de Deus, é porque há uma venda em nossos olhos. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 7:22, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. E se eu não tenho prazer na lei de Deus, é porque o meu homem interior está morto e há uma venda nos meus olhos. Há algo cobrindo meus olhos. Quem é de fato convertido tem prazer, gozo na lei de Deus em seu coração. Nunca negará a lei de Deus, pois este prazer e gozo na lei de Deus só existe no coração dos verdadeiramente convertidos. E foi Deus mesmo, por meio de Yeshua, quem retirou a venda dos olhos para vermos que a lei de Deus é boa. É ou não é? A gente tem gozo, a gente quer obedecer à lei de Deus, a gente quer vivê-la, a gente tem prazer nela. Dentro do nosso coração, nós temos prazer na lei de Deus. E só quem é de fato convertido tem esse prazer, esse gozo dentro do coração. Nunca vai dizer, é impossível. Nunca vai dizer, a lei de Deus é pesada. Nunca. Vai ter prazer, vai ter alegria, vai ter gozo na lei de Deus. E você pode ver isso também em Romanos 7:2, de modo que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Aí o salmista diz que pela fé ele aceita estar amalgamado, ou seja, junto com Deus, como um estrangeiro e peregrino na terra. Veja no Salmo 119:19. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Pois Deus já havia dito a Israel que eles seriam estrangeiros e peregrino com ele. Veja em Levítico 25:23. Também não se venderá a terra em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós estáis comigo como estrangeiros e peregrinos. Inclusive, Pedro nos exortou como a peregrinos e estrangeiros nessa terra junto com Deus. Veja lá em 1 Pedro 2:11. Amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, as quais combatem contra a alma. Olha aí, ó. Inclusive, meu irmão, todos os que são da fé verdadeira se sentem peregrinos e estrangeiros na terra. Por quê? Porque você começa a entender a palavra de Deus. Você começa a ver que Deus tem tipo de alimento para nós, Deus tem uma lei para nós, Deus tem uma maneira para nós vivermos que é diferente do mundo que nos rodeia. Logo, nós nos tornamos o quê? Estrangeiros com Deus na terra. As pessoas zombam da gente, as pessoas riem da gente, porque nós nos tornamos diferente deles e passamos a não andar após a concupiscência deles. E eles olham para você e acham você horrível.
Porque você começa a falar de coisas que eles não compreendem. Você começa a não fazer mais coisas que eles fazem. Então você vira um estrangeiro dentro da sua própria nação. Porque quando Deus foi expulso da terra, ele se tornou estrangeiro na terra. Porque os homens começaram a fazer o que queriam, não mais aquilo que Deus estabeleceu. Então Deus ficou estrangeiro na terra. Então ele chamou Israel e falou: Israel, vocês são estrangeiros comigo na terra. E agora Yeshua veio, gerou a igreja e diz: igreja, vós sois estrangeiro comigo na terra. Então nós não podemos fazer aquilo que o mundo faz. Porque senão não seremos estrangeiros, seremos do mundo. Amém? E aqueles que são verdadeiramente convertidos, aqueles que têm em seus corações a fé verdadeira, se sentem peregrinos e estrangeiros nessa terra. Veja em Hebreus 11, de 13 a 16. Todos estes morreram na fé, sem terem alcançado as promessas, mas tendo-as visto e saudado de longe, confessaram que eram o quê? Estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que tais coisas dizem, mostram que estão buscando uma pátria. E se, na verdade, se lembrasse daquela de onde haviam saído, olha aí, teriam oportunidade de voltar, mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Às vezes nós não compreendemos isso. Às vezes a igreja não entende mais isso. E a igreja, principalmente por meio dos jovens, querem se parecer com o mundo, querem ser legais e deixam de ser estrangeiros e se misturam com o mundo atual. E aí Deus não se agrada de ser chamado seu Deus. É claro que as pessoas vão zombar de nós, porque somos estrangeiros. Você imagina o chinês aqui no Brasil, com costume completamente diferente nosso. A gente ri, eles têm um costume muito diferente do nosso. É assim que nós temos que nos sentir dentro da nossa nação. Nós somos diferentes deles. Nós temos festas diferentes. Nós temos alimento diferente, nós temos leis diferentes, nós temos um Deus diferente. Assim como ele é estrangeiro na terra, nós também o somos. Nós temos um Salvador diferente, Yeshua, não é verdade? Então tudo de nós é diferente das nações que nos rodeiam. Então nós somos um estrangeiro. É isso que o salmista está explicando. É isso que Hebreus também está ensinando, que nós, igreja de Machia, somos estrangeiros na terra onde andamos. E o grande problema é que o ser humano quer agradar o ser humano. O grande problema é que o ser humano quer participar de grupos. E por causa disso, a igreja acaba deixando de ser estrangeira. Só que Deus não se agrada disso. Aí você começa a ver crente fazendo coisa que o mundo faz. Esse já não é mais estrangeiro. Esse já está absorvido pelo mundo. Ah, mas eu estou indo na igreja. Não importa, Deus sabe exatamente o que se passa no interior do coração de cada um de nós. Amém? Então, o salmista continua lá no Salmo 119, 20 a 21. A minha alma se consome de anelos por tuas ordenanças em todo o tempo. A alma está ligada ao mandamento, à palavra de Deus, né? Às ordenanças dele. Tu repreendeste o soberbo, os malditos que se desviam dos seus mandamentos. Deus classifica quem desvia de seus mandamentos de soberbos e malditos. Olha aí,
Quando alguém está pregando que a lei de Deus acabou, Deus está olhando para ele como um maldito. Olha que coisa. E soberbo. E o salmista continua lá no Salmo, em 119, 22, 24. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. Príncipes sentaram-se e falavam contra mim, mas o teu servo meditava nos teus estatutos. Os seus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. Agora, o Dalet, o salmista nos entrega lá no Salmo 119, 25 a 32. A minha alma pega-se ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Meus caminhos te descrevi e tu me ouviste. Ensina-me os seus estatutos. Olha o reconhecimento. A minha alma apega-se ao pó. Ele está falando, eu vou morrer. Vivifica-me segundo a tua palavra. Me dá a vida eterna segundo aquilo que tu prometeu. E Yeshua disse, aquele que come da minha carne, bebe do meu sangue, nunca morrerá. E ainda que morra, viverá. Olha que coisa tremenda. E eu o ressuscitarei no último dia. O salmista está falando disso. Daquilo que Yeshua nos falou, nos prometeu. Meus caminhos te descrevi e tu me ouviste. Ensina-me os seus estatutos. Faze-me entender o caminho dos teus preceitos. Assim meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma se consome de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. Desvia de mim o caminho da falsidade e ensina-me benignidade, a tua lei. A lei de Deus ensina benignidade. Escolhi o caminho da fidelidade. Diante de mim pus as tuas ordenanças. Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor. Não seja eu envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando dilatares o meu coração. Como o salmista aprendeu a lei de Deus, escolheu o caminho da fidelidade e pôs diante dele as ordenanças de Deus e se apegou aos testemunhos divinos, então olha o que acontecerá em Isaías 60, de 4 a 7. Levanta em redor os teus olhos e vê, todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos vêm de longe e tuas filhas se criarão ao teu lado. Então o verás e estará radiante, e o teu coração estremecerá e se alegrará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações a ti virão. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e Efá, todos os de Sabá virão, trarão ouro e incenso e publicarão os louvores do Senhor. Então, o salmista está dizendo para nós, se você se anelar aos mandamentos, aos estatutos de Deus, se você amar, se você tiver gozo, é isso que lhe vai acontecer. Porque o Senhor é um Deus fiel e poderoso para cumprir aquilo que promete. Ele não é um homem que fala e não cumpre. Ele é Deus que fala e tem poder para fazer cumprir aquilo que prometeu. Não importa o tempo, não importa a força do homem, não importa os demônios. O que importa é que se você estiver anelado com ele, como um estrangeiro na terra, estabelecendo os seus mandamentos, anelado aos seus estatutos, você com certeza verá isso que Isaías falou. E isso acontece, meu irmão, porque o trabalho no Senhor não é em vão, como está escrito em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é em vão
no Senhor. Não pensa você que Deus não sabe o que cada um de nós está fazendo. E mais, Ele sabe se estamos fazendo com gozo e com alegria. Ele não quer que você obedeça a Ele, porque Ele vai te condenar. Ele quer que você o obedeça, porque você o reconhece como Senhor, Criador dos céus e a terra. E Ele é digno de toda a nossa adoração, de todo o nosso serviço. Ele, seu Filho, porque o seu Filho não mediu esforços para que nós pudéssemos hoje ter a esperança de receber todas essas maravilhas que Deus falou por meio de Isaías. E certamente, meu irmão, certamente, um dia nós veremos. Certamente, um dia teremos o gozo de ver Yeshua voltando. Certamente, um dia teremos o gozo de estarmos reinando com Yeshua em Jerusalém, a cidade do grande rei. Talvez você não consiga imaginar agora, mas tu estarás lá em glória com Ele. E tu verás com seus olhos a glória dele, porque nós estaremos na natureza dele. Então, assim como nós somos conhecidos, o conheceremos, para o louvor da glória de Deus. Então, guarda uma coisa: o seu trabalho não é em vão no Senhor. Shabbat Shalom.